Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje é o primeiro domingo do Advento, 30 de novembro. Começamos um novo tempo. ano litúrgico, ano litúrgico na igreja, não é? Então vamos desejar a todos um bom Advento, que começou com as primeiras vésperas de ontem. Pois é, mas nós estávamos... no último programa. E você queria me fazer uma pergunta, não me lembro agora, nem sei se você se lembra. Sim, lembro. Era a questão dos judaizantes, né? Mas eles queriam judaizar os helênicos. E judaizar qualquer gentio que se tornasse cristão. Cristão, ótimo. Mas agora, os judeus, por assim dizer, eles não aceitam com facilidade gente que não seja sua lá. Não é uma espécie de conversão aonde eu não era e agora passo a ser. Não era. Como eles pensavam isso? Essa era a pergunta. Como eles pensavam isso? Circuncida todo mundo? Nesses anos 30, 40, a seita messiânica não estava ainda fora do judaísmo. Sim. Estava dentro do judaísmo. O judaísmo era polimorfo, possuía diversas seitas. Portanto, não se tratava tanto de perseguir o cristianismo. O cristianismo não existia ainda. Sim. Existia uma seita de discípulos de Jesus dentro do judaísmo. Jesus foi judeu dentro do judaísmo. Perfeito. Mas afirmavam que Jesus era Messias, exatamente o que os judeus esperavam. Tá. Não saíam daí. Tá bem. Mas agora, como que essa gente que era judeu e pensava exatamente assim, como que eles iam aceitar esses convertidos, vamos dizer assim, que seria uma espécie de conversão? Se judaizou, vamos entrar aqui. Porque Mas eles podiam se judaizar e ser fariseus, eles podiam se judaizar e ser de outra seita. Mas me falta o termo aqui. Para ser judeu, você, principalmente naquela época, precisa ter lá uma raiz, né? Não. Precisaria ser circuncidado e aceitar a Torá. E observar a Torá, sobretudo a comida caxera, o puro e impuro, as distinções e a comida caxera. E a questão de ser filho de Abraão? Essa era a fé. Então. Essa era a fé deles. Os judeus faziam prosélitos também. Conversão total ao judaísmo. Os que eram judeus cristãos, porque o mal-estar não foi apenas de fora. O mal-estar foi dentro e fora. Saulo de fora e os tradicionalistas de dentro. Saulo gritando porque estão abrindo demais as fronteiras. E os de dentro aqui querendo que primeiro se judaizasse de uma vez. Quer dizer, duas alas completamente extremistas. Saulo não aceitava que houvesse uma seita judaica que não observasse os confins, a cerca. Sim. E os judeus cristãos tradicionalistas não aceitavam que pudesse haver alguém cristão como eles sem passarem pelo judaísmo. No fundo, mais ou menos as duas alas se davam as mãos, mais ou menos, com uma diferença. Uns aceitavam Jesus e Saulo não. É que o senhor está falando de Saulo e ele já está nessa história. Contra isso, ele ainda nem tinha sido convertido. Não tinha sido convertido. Era contra o que estavam fazendo os helenistas. Eles não estavam fazendo apenas adeptos. Eles estavam falando contra o templo de Jerusalém. E Saulo deixou a pátria dele para vir morar à sombra do templo de Jerusalém. Se entende perfeitamente, então, que não se compreendessem, que não se afinassem. E para tornar a situação mais complexa, havia os cristãos palestinos de língua aramaica que não puxavam tanto a corda.
Olha, é por isso que aquele povo não se entende até hoje, hein? Não puxavam demais a corda. A ala helenista puxava, Saulo era de um lado extremo e não aceitava, em primeiro lugar, que se falasse contra o templo, que se ousasse pronunciar-se contra o templo de Jerusalém, em segundo lugar, que fizessem prosélitos e se misturassem com eles, inclusive com comunhão de mesa, mas sem que eles passassem pelo judaísmo. É uma questão histórica complicadíssima, né? Porque, não querendo aqui me adiantar, mas na questão de Saulo, e Saulo quando se converte, ele não vai para o lado judeu, vamos dizer assim, ele vai para o lado helênico, né? Ele recebeu a catequese dele, mas isso temos que falar depois. Sim. Da parte grega. Então, mas eu quero chamar a atenção, exatamente, eu quero chamar a atenção justamente a isso, né? Que ele não queria que essas barreiras fossem rompidas, ele era um judeu, se converteu e foi justamente para o outro lado. E foi para o outro lado. Olha que parece um contrassenso, né? Parece um contrassenso. Agora, daqui cabe a pergunta, por que esta ala helenista não só falava contra o templo, ameaçava o templo, mas também criava adeptos judaico-cristãos, porque não se distinguia bem ainda entre judeu e cristão, sem exigirem a circuncisão. Por quê? Por quê? É uma boa pergunta, pois é, muito boa. É uma boa pergunta e merece uma boa resposta. Porque foi constatado que bastava crerem e serem batizados que recebiam o Espírito Santo. E o recebiam da maneira mais visível que você pode imaginar, palpável. Uns cantavam, outros choravam, outros louvavam a Deus, outros falavam em línguas, outros realizavam milagres. Havia uma euforia absoluta. Foi o surgimento do pentecostalismo. Ou seja, exatamente, o cristianismo nasceu pentecostalista. Nasceu assim. Era tangível a presença do Espírito de Deus nesses convertidos. Se Deus faz isto, Deus está contra Deus. Por quê? Ele não mandou que Abraão se circuncidasse em Gênesis, capítulo 17? Agora ele faz o contrário. Aquele texto não vale mais. Valeu para uma época. Agora não vale mais. Tudo que se queria de Deus se obtinha com a fé. Tudo. O que mais precisava? Não que fossem antirritualistas, porque não circuncidavam, mas batizavam. Tá. Parece que aí viram uma norma do Cristo ressuscitado, que não aboliram, mas a circuncisão acharam desnecessária. Se você já tem, se Deus te mostra ou mostra o Espírito de uma maneira palpável, visível em você, que mais te falta? Não falta mais nada. Falta caminhar só ali onde você já está. Exatamente. Seguir em frente. Isso. Exatamente. Foi essa abraçar a fé. Mas isso não feito por um, nem por dois, nem por três. Por milhares. Isso feito por uma comunidade. Aquilo você não pode imaginar o que era a euforia cristã, sobretudo por parte dos gregos não judeus, quando recebiam o anúncio, recebiam a fé, eram batizados e recebiam o dom do Espírito Santo. Uma euforia absoluta. Não podemos de longe imaginar isto aqui. Talvez nos momentos cruciais da igreja se possa ver alguma coisa semelhante. Parecida, é verdade. Por exemplo, no surgimento da reforma luterana. Parece que se deu um pouquinho esse momento de volta às fontes. Vamos deixar esse passado macabro
E não podemos dizer que nós católicos estávamos numa situação lamentável, não é? Às vésperas da reforma luterana. Uma volta à pureza do Evangelho. Aquele movimento luterano surtiu um bando de carismáticos, ou daquele movimento surgiu um bando de carismáticos impressionante. Com as fundações de seitas no século passado e retrasado nos Estados Unidos, reformando igrejas tradicionais que tinham entrado em relaxamento, era a mesma coisa. Também. Nós podemos ter uma experiência análoga no Concílio Vaticano II. Você talvez fosse criança demais, ainda era. Não é? Mas eu me lembro perfeitamente disso, aquela euforia, aquela primavera do Espírito que tomou conta da igreja. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta. Viram? Você viu como os helenistas procederam de maneira até mesmo racional? Sim. O que mais que falta? Se o próprio Deus dá tais e tais e tais sinais de aceitação, eu tenho que abraçar essa fé e seguir em frente, nada mais. A conclusão foi esta: não é necessário se judaizarem. E para os não-judeus, isto era uma verdadeira bênção, porque o judaísmo nunca foi bem visto nas diásporas. Nunca foi. Porque eles eram muito chatinhos, fechados, guetos, intransigentes, discriminavam as pessoas. Algumas vezes irracionais para os helenistas. Por exemplo, isto aqui se come, aquilo lá não se come. Por quê? Se não faz mal para a saúde. Não é? Isto aqui se toca, aquilo lá não se toca. Isto aqui é puro, aquilo é impuro. Quer dizer, certas coisas não muito racionais, que estão no livro do Levítico, mas são coisas perigosas. Tiveram a sua razão de ser, mas não deixavam de ter os seus perigos também. Por exemplo? Uma total discriminação. Isso. Total. Tá? Acepção de pessoas. Os de fora são os de fora, não estão na bênção de Deus, não herdam coisa nenhuma, e nós somos aqueles que herdamos tudo. Pronto. Bastava isto. Né? Então, você está seguindo a questão dos helenistas. Foi querendo buscar ou abafar de uma vez este movimento da ala progressista da igreja, que Saulo, capítulo 9 dos Atos, se dirige a Damasco. Damasco se situa a nordeste de Jerusalém, 200 quilômetros mais ou menos. Não é distante. É que a cavalo demora um pouco de tempo. Né? Não era a cavalo também. Um pouco a cavalo, Saulo, um pouco a pé. Não era cavalo. Cavalo é um animal caro, um animal que precisava descansar, comer, dormir. Viajava-se em caravana. Um grupo de 30, 40, 50 pessoas arrumava escolta e iam escoltados para evitar banditismo pelo caminho, ladrões e saques e outras coisas mais. E até assassinatos. Provavelmente Saulo fazia parte de uma comitiva que se dirigia a Damasco. Agora, por que Damasco? São perguntas que ficam sem resposta, sabe? A única resposta que temos é que em Damasco havia uma grande diáspora golá judaica, com diversas sinagogas. Agora, quase tudo que Lucas escreve nos 3, 4 primeiros versículos do capítulo 9 é inviável.
Saulo ia a Damasco prender homens e mulheres que invocassem o nome de Jesus? Com ordem de quem? Por ordem dele mesmo, né? Com ordem de quem? Você poderia me dizer, com ordem do sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote, em primeiro lugar, daria uma ordem a um não sinedrita. Para ser sinedrita precisava ter 40 anos de idade. Saulo não tinha isso, de jeito nenhum. Segundo, até onde ia a competência do sumo sacerdote? Até onde ela se estendia? Além dos limites estreitos de Jerusalém. Quarto, os romanos permitiriam que Saulo trouxesse um bando de homens e mulheres de Damasco a Jerusalém presos, só porque invocavam o nome de Jesus? Quinto, para fazer isso, Paulo precisaria de quantos homens? De um exército, de uma escolta. Alguma relação aí com a cidadania romana de Paulo? Não há. Não há, mas você percebe que há uma leitura mais atenta, praticamente não sobra nada. Como é que Saulo sozinho iria trazer 50 pessoas? Ele precisaria de quantos? Ele precisaria de pelo menos uns 300 homens com ele. Nós podemos imaginar Saulo viajando a Damasco com 300 homens à sua disposição, dados por quem? E sob a tutela de quem? E com a permissão de quem? E os romanos permitiriam uma coisa dessa? Claro que não. Então nós temos que, de uma certa maneira, buscar outras alternativas. Provavelmente, Saulo ia a Damasco para advertir autoridades sinagogais de lá a respeito do perigo da influência de judeus helenistas naquelas sinagogas, do perigo que eles representavam e do potencial perigoso que tinham também. Aí nesse caso a pedido de quem? A mando de quem? Aí nesse caso bastava que ele mesmo se oferecesse e recebesse uma carta, uma espécie de credencial do sumo sacerdote, mas apenas para avisar chefes de sinagogas de lá, locais. O judaísmo nunca foi uma religião unida com uma autoridade suprema, como nós temos no Papa. Né? Uma carta para avisar aqueles chefes de sinagoga a respeito do bando que havia fugido de Jerusalém e provavelmente andava fazendo estragos cristãos por lá. Sem querer ultrapassar aqui, mas como fica essa questão de Paulo perseguir e matar cristãos? Ele nunca afirma que matou ninguém. Ele afirma que os perseguia. E a sinagoga tinha certos castigos limitados que os romanos respeitavam, como, por exemplo, a chicotada, os 39 golpes menos um. Mas Paulo nunca afirma que matou quem quer que seja. Parece que a esse ponto não chegou, e nem os romanos jamais permitiriam que Saulo saísse matando aí à vontade, porque invocavam ou deixavam de invocar o nome de um pobre condenado à morte, Jesus. Tá. Foi nesse frangente, foi nessa ocasião que veio a luz do céu, a conversão inesperada, que é relatada 3 vezes nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, em terceira pessoa do singular, no capítulo 22 e 26, em primeira pessoa do singular, próprio Paulo. O que mostra a importância que Lucas dá ao episódio. 3 narrações, um tanto diversas nos aspectos periféricos, não no central. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, uma reviravolta absoluta. Porém, eu disse que eu não queria entrar
na questão de Saulo, ou melhor, num tema desligado dos helenistas. Portanto, eu tenho que deixar isto aqui de lado para continuar a falar dos helenistas. Também. Não é? Senão... vai embaraçar. Exato. Estes helenistas, ao que tudo indica, fundaram uma belíssima comunidade helenista em Antioquia. E aberta, bem disposta, mas com os olhares suspeitos das autoridades tradicionalistas de Jerusalém. O quê? Vamos mandar para lá um emissário de nossa confiança. Quem mandaram? Barnabé. E os Atos de Lucas diz que era um homem cheio do Espírito Santo e viu que aquilo que lá acontecia era obra de Deus e parece que conseguiu tranquilizar os ânimos das autoridades aramaicas e oficiais da igreja, os 12. Depois da conversão, Saulo se tornou um catequista daquela igreja. E aquela igreja parece que não tinha uma instituição, digamos, ministerial, mas carismática. Havia doutores e profetas naquela igreja. E Antioquia foi se abrindo e crescendo em detrimento de Jerusalém. Vamos ter que encerrar o programa. Infelizmente, nessa boa parte. No próximo domingo nós continuaremos. Até lá. Até o próximo domingo. Boa semana a todos.